Olá, gente boa, bem-vindos e bem-vindas a todos e todas a mais este Conexões Ribeirão, aquele nosso encontro aqui, né? Pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, né? Pelo podcast também, sempre trazendo um convidado todo especial para falar de um tema, né? Também todo especial. E dessa vez, gente, nós temos aqui a grata satisfação, a alegria muito grande de estar recebendo no Conexões o nosso amigo Vinícius Gomes, né? Ele que é escritor, tem muitas obras publicadas, né? Um menino ainda jovem, mas com muito futuro, com muita garra, com muita esperança, né? De fazer da literatura um instrumento também de divulgação cultural e de transformação da sociedade. Isso é muito bom. Ô, Vinícius, bem-vindo, meu querido. Olá, professor Lages, tudo bem? Obrigado, viu? Tudo bem. Muito obridado pela oportunidade de participar do programa. Eu que agradeço aí a sua vinda, a gente já estava aí marcando, namorando um Sim. tempo, aí, deu certo hoje, né? Que bom, né? Que bom. Beleza. Ô, Vinícius, e hoje é um dia muito especial, né? Nós estamos gravando essa nossa produção aqui no dia 31 de outubro, né? 31 de outubro de 2022. 2022. E aí eu acho que tem duas coisas aí que eu acho que vale a pena, né? Fazer uma relação, né? O que aconteceu ontem, não é isso? Isso. E o aniversário de nascimento aí de um grande escritor brasileiro. Fala um pouquinho disso aí, como é que está se sentindo hoje? Você está mais leve, está mais tranquilo? Eu tô... Eu acho que estamos, né? Eu acho que estamos um pouco mais leve, né? E para intertextualizar as duas questões, né? Eu trago esse livro aqui, ó, Os 25 Poemas da Triste Alegria, do Carlos Drummond de Andrade. Hoje é o aniversário de nascimento. Se o Drummond estivesse vivo, ele teria 120 anos. Olha! Né? E trago esse livro aqui, que esse livro é uma curiosidade. É um livro que foi publicado póstumo da Kozak Naif, uma grande editora, né, que fechou em 2015, mas é uma grande editora. Drummond é Drummond, né? Drummond é Drummond. E publicaram depois de muito tempo da morte dele, publicaram esse livro. Curiosidades poéticas. Tinha 2 ou 3 cópias, se eu não me engano. Uma das cópias estava na biblioteca do Manuel Bandeira. Olha, né? só. Perdido, escondido. Você está falando do Carlos Drummond de Andrade, grande mineiro, né? E também a eleição ontem, né? Que acabou com a vitória do Lula, tirando a gente daquele sufoco, né? Não, e Minas, né? Minas, Nordeste e alguns estados do Norte, a grande maioria, salvando a gente, né? E eu trouxe esse livro propositalmente porque os 25 poemas da Triste Alegria não é só alegria, né, com a vitória do Lula. O Tarcísio ganhou aqui, que é meio esquisito, meio complicado, mas temos que comemorar também, né? Sem dúvida. Ô, Vinícius, mas vamos falar mais de você, meu querido. Você é escritor aí. Você é ribeirão pretano nato? Sou. Olha, que legal. Sou daqui. Nasci dia 26 de dezembro. Olha só. Um dia depois do Natal. Ô, Vinícius, mas como é que foi o início da sua carreira como escritor? Assim, fala um pouquinho essa sua vocação. Você já tinha uma tendência forte aí para escrever, né? Eu lembro quando eu fazia o curso primário antigamente, a composição, não era redação, a composição. Você sempre gostou de compor, de redigir. Qual foi a sua primeira obra? Fala um pouquinho desse início aí. Nossa, tem uma história longa, assim, sabe? Vou tentar resumir. Mas, ó, quando eu tinha 12, 13, 14 anos, né, eu fiquei fascinado num filme que é O Senhor dos Anéis. Falei, nossa, que história maravilhosa. Eu vi os filmes, a trilogia, gostei muito e falei, quero ser escritor. Eu já tinha facilidade, falou da escola, né? Eu me destacava, assim, por causa das redações, de ter umas ideias, assim, mais criativas. Então, não era tão bom aluno assim, mas era melhor na redação, né? E aí eu quero escrever esse tipo de história. Só que a gente vai lendo, vai amadurecendo, né? E vai descobrindo outros tipos de literatura, né? E passei do Senhor dos Anéis, que é do Tolkien, né? Comecei a dar uma admitida, comecei a ler Dostoiévski, estava me achando, mas eu li um livro só do Dostoiévski, para falar a verdade, completo,
e fui experimentando as várias áreas, os vários pedacinhos da literatura, né? Até que aqui em Ribeirão, antes tinha o Sarau da Madrugada, acontecia lá para 2010, 11, 12, alguma coisa assim, não sei precisar o ano, mas acontecia pelo Espaço A Coisa. O Espaço A Coisa quando ele era próximo lá daquela pizzaria famosa lá, via Lute, se eu não me engano, que é do lado da sede do PT, tinha um corredorzinho assim, né, e entrava no Espaço A Coisa. Hoje é Instituto Esfera lá, se eu não me engano. E tinha a madrugada literária, o Sarau da Madrugada, que começava 00h01. E foi um dos movimentos assim que começou a me colocar para a poesia, para entender um pouco mais a poesia, para sentir. Gostei de sarau, né? Gostei dessa ideia. Comecei a ler mais autores, mais poetas, e fui testando. Em paralelo a isso, o Eli Clemente, né, que é um amigo do meu pai, que se tornou um grande amigo meu, é diretor de teatro, formado em letras, ele mora lá em São Paulo. Um dia ele veio visitar meu pai para resolver uma coisa aqui em Ribeirão Preto, eu estava junto com ele, falou, vamos conversar com ele, e fomos conversar com ele. Paramos no centro, num bar do chinês, eu nem sei o nome, mas era um chinês que era o dono do bar, né? Paramos lá e bebemos uma cerveja e ele recitou 2 poemas. Ele odeia a palavra recitar, ele interpretou 2 poemas. Nanã, do Patativa do Assaré, e Cântico Negro, do José Régio. Na hora que eu escutei o Cântico Negro, parece que me deu um negócio assim, né? Parece que é um poema que é muito assim, de você buscar o seu caminho, né? Buscar entender sua essência e viver ela. E a partir disso daí eu comecei a escrever poemas, né? Sentir a poesia, escrever os poemas e me aventurar nessa parte. Bom, então você é um poeta nato, meu querido, né? Desabrochou aí, né? E está aí produzindo, né? Agora, dentro da poesia, que temas que você gosta mais de focar? É assim, eu fico muito pensando nisso, né? É porque conforme passa o tempo, eu dou foco para um assunto específico. Não tem um tema assim especificamente para minha temática poética, vamos dizer assim. Eu meio escrevo de tudo, mas eu já brinquei muito com o não acadêmico da poesia, com a parte chinfrim dela, sabe? A parte que as pessoas não tem muito glamour da poesia, sabe? Eu sinto que minha poesia não é uma poesia acadêmica, é uma poesia das ruas, é da observação, né, do silêncio. Todo escritor, isso daí é meio clichê, né, mas é um fato. Todo escritor tem que estar no momento de silêncio, de observação para produzir algo, para aprender com os outros, né, e criar algo. E minha poesia, ela é muito assim, da rua, né. Eu usei o termo poesia chinfrim, porque eu tenho um dos livros meus, que é o Poesia Chinfrim. Foi publicado em 2019, né? É o título, né? É o título. Ô, Vinícius, mas deixa eu te perguntar outra coisa. É interessante, né? Porque você usa... Eu tenho algumas obras, né, que você produziu, né? Mas você usa umas estratégias, é uma produção artesanal, né? Que você usa umas estratégias não só na literatura propriamente dita, mas na apresentação do livro, né? Fala um pouquinho disso aí. Como é que você sim. por aí? Eu acho isso super interessante, né? Isso daí é herança de parte da minha formação profissional, né? E também parte da minha formação como leitor. Comecei essa entrevista falando dos 25 poemas da Triste Alegria, do Carlos Drummond de Andrade, um livro publicado pela editora Kozak Naif. A Kozak Naif é uma editora que ela foi muito primorosa nas edições. E ela sempre pensava, uma editora que tinha muito recurso, e sempre pensava em fazer livros com edições diferenciadas, né? Nisso, para minha produção, né, eu busquei colocar um pouquinho, lógico que com as limitações, né? Porque eu sou um poeta marginal, um poeta independente, que faço autopublicações, que antes de lançar o Cadafalso, um livro impresso por gráficas, eu já tive outras 6 publicações que eu fiz de forma totalmente caseira, vamos dizer assim, né? Eu que imprimo, eu que faço a edição, eu que imprimo, eu que corto. E aí, nisso, para dar exemplo, né, o Del Epac, Primeiro Esboço no Fundo do Poço,
Raízes Ululantes e os Haikais Sujos e Tortos do Calçadão. Cada um desses livretos eu faço num papel diferente, né? O Del Epáclio é um livro todo amarelo, bem chamativo. A capa é no papel fotográfico. O primeiro esboço no fundo do poço, a ideia é ser um negócio que nós estamos indo ladeira abaixo, né? Quando a Dilma sofreu o golpe pelo Temer e tudo mais, é um livro com mais temática política. Então é um papel mais baratinho, mais de pouco custo, né? O Raízes Ululantes, que são poemas que eu só falo de árvores, né? Ou não falo especificamente da árvore em si. Pode ser que eu fale, mas eu também falo um pouco além. Às vezes eu uso a imagem poética de uma árvore para contar alguma coisa sobre a poesia. A capa do Raízes Ululantes ela é feita com a textura de madeira, né? A textura de madeira. E os Haikais Sujos e Tortos é um livro desse tamanho, um quadradinho que é do tamanho de um guardanapo, feito para colocar no bolso e ler no centro do calçadão de Ribeirão Preto. Né? Tem até um lugar para ler o livro. Tem. Ô Vinícius, agora, o seguinte, você já consegue identificar um certo público mais específico para a sua obra, meu querido? Ah, consigo, né? É mais juventude, é mais, enfim, pessoa de meia idade, é estudante, enfim. Eu acho. A obra é aberta para todo mundo, mas como eu sou provocativo. Aí tá tendo festa aí, professor? Pois é, a lâmpada aqui começou a piscar, meu querido. Você tá em festa desde ontem, que eu sei, né? Bolsonaristas não gostam da minha poesia, porque eu acabo... Não vão gostar, né? Com certeza eles não são parte do meu público, porque na pandemia, foram os 2 anos que eu vivi única e exclusivamente da renda da poesia, 2020 e 2021. Um dos assuntos da minha poesia são poemas sociais, poemas políticos, né? Então, quem é muito conservador, quem é muito intransigente, com certeza não vai gostar. Vai gostar da poesia do Vinícius Gomes. Não, dessa parte, né? Dessa parte. Ô, Vinícius, que legal nossa conversa aqui, meu querido. Olha, se não tivéssemos aí só 15 minutos, isso aí ia render uma conversa longa, né? Sim. Só tenho a agradecer muito aí a sua presença hoje aqui no Conexões, né? E obrigado. Com certeza vamos ter outras oportunidades também para falar de alguma obra específica que se for... Tem alguma coisa no forno aí ou não, Vinícius? Assim, tem o Trinca e o Alfabeto Animal. Beleza, quem sabe a gente pode marcar uma outra conversa para falar dessas 2 obras, né? Maravilha. Muito obrigado aí por você ter vindo, viu, querido? Tá, obrigado, viu, gente? Valeu. Gente, vamos encerrando aqui o Conexões, né? Chamando todos e todas aí para nos acompanhar pelo YouTube, pelas redes sociais, Facebook, Instagram, podcast, né? É só ir lá, no nosso blog também, www.professorlages.com.br, né? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, né, oportunidade aí com mais um Conexões. Beijão. Valeu, beijão. Tchau, gente.